Coloca o Paz, além de aquecido... Tô dançando e aquecendo. Tá dançando uma polca desde Na que o André verdade, tava tá aqui, difícil né? ficar parado, essa é a verdade, viu? Tá? Tá reclamando, eu tô só com meu blusão aqui, tô de boa. Ah, mas é Fresco. jovem, né? Eu sou um pouquinho mais... Agora, com esse frio, tá tão bom de fazer uma atividade para aquecer, né? Só que o Inter não quis. Jogadores não treinaram. O que aconteceu, Schenck, hein? Pois é, Glauco Paz, boa tarde pra ti, boa tarde pra todo mundo que tá ligado aqui no SBT Rio Grande, no Blocão do Esporte. Eu estive agora há pouquinho ali no Beira-Rio, né, mas ali perto do CT Parque Gigante, pra conferir o que estava acontecendo, né? A gente viu alguns fotógrafos ainda, mas jogador mesmo eu não vi, ninguém viu. Sabe por quê? Por quê? Os líderes do elenco do Internacional, o Tyson, o Edenilson, eles se reuniram hoje cedo com a diretoria e avisaram: nós não iremos treinar hoje. O treino estava marcado para 9h45 da manhã ali no CT Parque Gigante e esse treino jamais aconteceu. Por quê? Porque o Inter está com salários atrasados. Como assim o Inter está com salários atrasados? O Inter tem 2 meses que não paga os direitos de imagem dos jogadores. Essas imagens que a gente está vendo são de arquivo, tá? Porque hoje mesmo não teve nada lá pelos lados do CT Parque Gigante. O Inter está com 2 meses, pelo menos, de salários atrasados, de direitos de imagem, que são mais ou menos ali 40% do salário, né? Até, Glauco, você estava explicando pra gente, com mais detalhes ali na redação, como é que funciona esse esquema de direito de imagem. Até se você puder explicar pra gente também, pra minha mãe em casa, tá pensando, o que é direito de imagem? Explica, Glauco. Como é que é o nome da sua mãe, né? Dona Sandra. Dona Sandra, deixa eu lhe falar rapidinho aqui como que é encarado o direito de imagem hoje. Brincadeiras à parte, tá? É que assim, o jogador tem o salário e o direito de imagem, que é parte do que o clube arrecada com a venda de direitos, por exemplo, para a televisão. E isso é repassado para os atletas. Muitos clubes optam por pagar mais direito de imagem e menos salário. Por quê? Por causa dos impostos, dos tributos. Só que todos eles, sem exceção, recebem. Assim como direitos de imagem, jogadores têm um contrato um tanto diferente, atletas profissionais, que incluem luvas, bichos, que para quem não sabe é aquela bonificação por vitórias, né? Por exemplo, nós aqui, quando a gente ganha alguma coisa, não é por vitória, é por um outro motivo. O jogador, a cada partida que ganhar, tem direito a bicho. São questões dos contratos de atletas profissionais que são um tanto diferentes. Direito de imagem entra aí. Só que os jogadores estão reclamando que não ganham direito de imagem e por isso não vão treinar. É verdade, o próximo treino do Inter está marcado para amanhã, 9h45. Eu estou muito curioso para saber se o Inter vai se posicionar oficialmente. Pelo menos até agora não houve um posicionamento do presidente Alessandro Barcelos, do vice de futebol Emílio Papaleuzinho. Por enquanto ninguém falou sobre isso, né? O Inter simplesmente avisou que cancelou o treino. Inclusive, alguns colegas nossos, os jornalistas, viram os jogadores indo embora nos seus carros, mas atividade mesmo não teve. Por enquanto, o pronunciamento que a gente teve foi do Índio, né, Glauco? Ele postou numa rede social um recado, e acho que é importante a gente destacar esse recado porque ele faz muito sentido, né? Atrasos sempre ocorreram, o diálogo e a confiança resolviam. Algo faltou e não foi apenas dinheiro, lamentável. E é um fato de verdade, né, Glauco? Porque, atraso salarial, hein, Índio? Atraso salarial é algo que a gente vê direto no futebol, acontece. Atrasa alguns dias, atrasa uma semana, alguns clubes atrasam 6 meses, como já aconteceu no Rio de Janeiro, o Vasco, por exemplo. Eu lembro de uma manchete, 6 meses de salário atrasado. Mas assim, o que acontece nesses momentos? A direção joga limpo com os jogadores, nós estamos tendo uma certa dificuldade, mas prevemos pagar dia tal. Dia tal vai estar na conta de vocês, vai pingar a grana. Aparentemente, o Índio está dizendo que não teve esse diálogo. Isso é grave. Se teve ou não teve, não sei. Isso é grave. Exato. Sabe por quê? Porque as lideranças não estariam chegando até a direção do clube. Isso é muito grave. Pergunta. Pra aqui. quem? Ali, bota aqui. Pode ser para mim também, não? Aqui. Tá. Pergunta. Será que isso já afetou o rendimento dos jogadores na partida ou nas partidas, visto o que a gente observou no último jogo? O desempenho do Inter contra o Atlético Goianiense, a gente até falou ontem, né? Foi um desempenho muito, mas muito abaixo do que a gente vinha vendo com o Mano. Até o empate contra o Avaí, por exemplo, que foi 0-0, a gente via o Inter pressionando e fazendo do goleiro do Avaí, o goleiro adversário, o melhor em campo. Na última segunda-feira, não, né? O melhor em campo foi o goleiro do Inter. O Inter produziu bem menos.
Eu não vou aqui dizer que o Inter jogou menos por causa do salário que não caiu. Não vou me atrever a dizer isso. Mas que é curioso que essa notícia chegue como uma bomba pelos lados do Beira-Rio justamente na semana em que o Inter teve o pior desempenho com o Mano Menezes, é curioso. A gente pode especular, mas falar com certeza eu acho que a gente não pode fazer, Glauco. Vou dar a minha opinião, tá? Existe uma penalização muito grande para o clube que atrasa mais de 3 meses, por exemplo, os pagamentos, né? Inclusive em relação a vínculos de jogadores. De que forma eles poderiam reclamar? No treino. Não vão reclamar não jogando, porque daí é uma punição institucional também. Mas está chegando num ponto limite. 2 meses, por exemplo, é demais. É demais. A direção tem que dar uma resposta. Por outro lado, aqui, você que está em casa, você que está aqui, o Luciano que está ali dentro, tem muita gente que pode estar dizendo: ah, mas jogador ganha muito, estão fazendo mimimi, corpo mole. Gente, é atividade remunerada. Jogador é profissional, ele tem que receber para jogar. Ah, se ele recebe demais, a culpa não é dele. É ou não é? Quem é que trabalha de graça, seu Ninguém botou uma arma na cabeça dos dirigentes oferecendo um caminhão de dinheiro pro Wesley Moraes que não rende, por exemplo. Claro que não, sem dúvida. E agora, hein? Bom, cenas dos próximos capítulos. Amanhã tem treino, a gente vai estar acompanhando, né? Acho que vai ter uma negociação aí. Lembrando que o Inter joga no próximo domingo, já precisa começar a preparar agora, né? O Inter joga domingo contra o Bragantino lá no interior paulista, atrasa a programação, né, Glauco? Não treinar hoje atrasa o planejamento do Mano para essa partida. Lembrando, problema financeiro, o Inter vendeu o Yuri Alberto por uma bela grana. Uma Babilônia. Mas estava devendo muito. Então, amigo, é a conta que a gente faz em casa assim. Ah, eu recebi um dinheirinho lá, mas eu estava com muita dívida. Não é fácil. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, inclusive, porque tem jogador que é o favorito da direção do Inter para reforçar o ataque colorado daqui a pouquinho, tá? Mas olha só, sobre Grêmio também. Grêmio. Se a coisa tá feia no lado do Inter, no Grêmio tá muito melhor, né? O presidente Romildo Bolzan falou ontem lá na Rádio Grenal, inclusive parabéns para a Rádio Grenal, 10 anos aí de atividades aqui em Porto Alegre. E parabéns. Mas olha só, palavra importante do presidente. Presta atenção, tá, Glauco? Vou prestar. Presta atenção, escuta aí o que disse o presidente Romildo Bolzan. Para nós é um jogo extremamente definidor e balizador e principalmente, vamos dizer assim, rompe fronteiras e rompe uma linha de tempo esse jogo contra o Vasco. Nós precisamos dar respostas imediatas a respeito não só do futebol, mas também da qualidade do futebol, a respeito da nossa missão no campeonato e principalmente resolver de certa forma aquilo que precisamos fazer, que é vencer. Então todas essas situações para nós estão muito claras, tivemos reuniões ontem, vamos ter hoje. Então a mobilização que nós estamos fazendo tem tudo a ver com o jogo de quinta-feira. Se não estava claro, agora acho que está bastante claro, né, Glauco? O jogo de amanhã precisa escrever, a gente escreveu. A gente está vendo as imagens aí do treinamento de ontem, do Roger Machado comandando as atividades. E antes desse treino teve essa dita reunião do presidente Romildo Bolzan com o Roger, com a comissão técnica. Não é uma reunião extraordinária, é uma reunião que costuma acontecer durante a semana de jogos. Mas assim, que houve aquele puxão de orelha, certamente houve. Mas não só isso. O presidente deixou bem claro, né? Se não ganhar do Vasco, a chance de demissão do Roger é muito grande. E aí é aquilo que a gente falou ontem, né, Glauco? Você condiciona todo o trabalho a uma partida. E uma partida dificílima. É o Vasco da Gama, vice-líder do campeonato, fora de casa, num São Januário que vai estar lotado. Os ingressos já estão todos vendidos. Ou seja, o clima é totalmente adverso. No meio dessa batalha toda, o Grêmio vai ter que ganhar para manter o técnico no cargo. Imagina a pressão para cima do Roger. Ele sabe que se ele errar alguma coisa, o cargo dele foi pro saco. Que pressão é essa, Glauco? Eu acho até desumano isso, mas enfim, o Grêmio cavou isso. O Grêmio fez com que isso acontecesse. Como? E só para lembrar. Só me diz como. No planejamento do grupo. Só do grupo? O grupo tem carências. Eu acho que o técnico entra no pacote, mas o Roger, ele tá, desculpa a palavra, mas tá perdido. Ele tá na tentativa e no erro. Tentativa e erro. Agora são 3 zagueiros. Mas o problema está na frente, que nem disse aqui o Jeremias há poucos dias, né? O Grêmio também não consegue fazer gols. Enfim, gente, sabe onde tem o melhor rendimento Vasco? Em casa. É só contra isso
que o Grêmio vai ter que se virar. E aí o Grêmio vai jogar provavelmente de novo com 3 zagueiros, né, no 3-5-2, vai jogar numa retranca, vai jogar por uma bola, que é o famoso, né, bumba meu boi, se der 1-0 pro Grêmio é vitória e título e festa. Reza, mas amigo. nesta condição, você acha que dá para avaliar o trabalho do Roger? E aliás, não só isso, o Grêmio tem desfalques para essa partida, a gente tem na tela, o Grêmio tem desfalques. O Vijaçante, que hoje é titular absoluto, tá fora. O Tá. Campas, que também é uma boa opção, Reforço! tá fora. Não, só um pouquinho. O Campas tá fora? Tá fora. Reforço pro Grêmio! Não pode dizer isso. Acho que não. É uma boa opção pro banco. Você prefere o Janderson titular? Só O Janderson se for- deve ser titular. Só se for pro Banrisul, no momento. Pois Não, é. brincadeiras à parte, todo respeito à pessoa do Campas, mas como jogador não tá acrescentando nada. Reforço mais caro da história do Grêmio. Não. O investimento mais caro da história do Grêmio. Só que o retorno talvez seja um dos piores. Tá, mas tem notícia boa ali embaixo, Tem, na linha de baixo, tem. né? O Edilson e o Kahneman estão voltando à equipe Kahneman. e devem ser titulares. O Edilson não joga 1 mês e meio praticamente, teve lesão muscular. O Edilson até agora no Grêmio jogou 15 minutos, né? Ele teve 15 minutos de jogo contra o Guarani e saiu lesionado. E o Kahneman, que voltou na semana passada, ele teve um quadro de gastroenterite no final de semana, tá recuperado e vai ser titular. Beleza, mas é pouco, né? Só o Edilson e só o Kahneman não vão fazer milagre. O Grêmio precisa ter um time ajeitado. E aí estavam falando em Thiago Santos titular. Acredita? Eu fiquei surdo, de repente, assim, já não escuto mais nada. Falando em volante, Thiago Santos. falando em volante, tá, uma notícia boa pro torcedor do Grêmio, tá? manda. Falando em volante, não é o Thiago Santos dessa vez nesse assunto, tá? Manda. O Lucas Leiva, importante, o presidente Romildo Bolzan, ontem, nessa entrevista lá com os parceiros da Grenal, também disse que conversou com o Lucas Leiva. Teve um contato por telefone, mas um contato muito inicial, para saber do Lucas se ele tem desejo de voltar ao Brasil agora, como é que ele tá pensando a carreira dele nesse momento. Ele tem 35 anos, não é mais nenhum guri, né? Só que uma situação curiosa, tá? No final de semana, o Lucas estava, sabe onde? Onde? Na Inglaterra. Ah, eu vi as fotos. Isso. Aliás, na Inglaterra não, em Paris. Paris, na França, acompanhando o perdão. jogo, né? Confundi Liverpool com... Tudo bem. Tudo ali, lindeiro. A geografia já foi pro saco, É. né? Mas olha só, nessa ida para a França, ele esteve lá acompanhando a final da Champions, ele deu uma entrevista para uma televisão inglesa e disse que pode até mesmo ficar na Itália. Ele estava lá na Lazio, né? Olha a idade mesmo. 35. 35. É difícil, né? Futebol em Ah. nível elevado na Europa, 35. Bom, O problema é o elevado, mas daqui a pouco ele pega um clube menor. pode ser. Só Pode que ser. eu acho que o Grêmio precisa forçar a barra para tentar o Lucas agora, tá? Porque o Grêmio precisa de alguém que dentro de campo mostre aquela garra que, por exemplo, o Maicon mostrava, lembra? O torcedor se sentia representado pelo Maicon em campo. Desde que o Maicon saiu, o Grêmio não teve mais isso. O Grêmio não tem um cara que faça a torcida levantar e ter vontade de ir no estádio. Teve com o Roger na Casa Mata, quando o Roger chegou, mas parece que esse espírito já baixou de novo, né, Glauco? Eu acho muito difícil trazer o Lucas, até porque tem outros clubes aqui do Brasil que teriam manifestado interesse, e subentenda-se Atlético, inclusive, né? Se o Atlético Mineiro entrar na jogada com tudo, Então, acabou, né? Aí eu acho melhor levar o Lucas a bate. É mais barato, É é mais mais jovem, novo, é né? mais jovem. Joga bem. Ah, não, mas é colorado. O Lucas é colorado. Com essa direção aí, problema. realmente esquece, tá? Aí dá problema. Esquece. Enfim. Mas olha só, eu tinha falado antes ali, quando a gente estava falando do Internacional, que tem um nome de um atacante que é o favorito da direção para reforçar o Inter neste meio de ano. Você sabe Que quem é? é? Sabe quem é? O Brenner, atacante de 22 anos, ele que estava no São Paulo até o ano passado, foi jogar no Cincinnati dos Estados Unidos. Cincinnati! Isso, só que não deu muito certo não. Meu Deus! Até porque o time é muito ruim, tá? Vamos combinar. O Cincinnati é uma das piores equipes da Major League Soccer. Mas assim, o que aconteceu com o Brenner na última semana? Ele teve um desentendimento com o técnico lá dos Estados Unidos. Brigou, né? Brigou e foi afastado do grupo. Ou seja, virou moeda de troca. Em outras É um palavras, jogador é jovem, 22 anos. grande potencial. No São Paulo, olha, encheu os olhos com 18 gols naquela temporada, Felipe. 2 anos atrás. Realmente, em 2020, que ele se destacou. Matava no futebol, que convenhamos, né? A gente tá vendo, inclusive, os gols, é muito em lambança de goleiro, né? Nossa senhora! Bota ali de novo. Sabe é aquela muita pelada de fim de pichotada. ano? Sim, é muita pichotada, mas ele tem os méritos de estar lá Não, para ele é aproveitar, um- né? ele é um olha o bom zagueiro ali, jogador. olha esse gol, Glauco.
é um bom jogador. Rapaz, a nossa produção pegou os piores gols do Brenner, mas tudo A bem. parte diz que ele tem uma personalidade um tanto forte, né? Por Isso exemplo, é verdade. no São Paulo ele foi substituído, chegou a chorar, ele não gosta de ficar na reserva. Mas enfim, quem gosta de ficar na reserva? O que aconteceu ontem, tá? Só para situar o pessoal de casa. Ontem, alguns jornalistas, colegas nossos lá de São Paulo, começaram a informar que o Inter se aproximou um pouco mais do Brenner. Fui atrás do agente dele e o cara disse que não tem nada disso. Por enquanto não teve uma conversa maior. Mas o Inter tem sim um pré-acordo com o Brenner. É a informação que eu tenho, tá? O Inter tem um pré-acordo com ele. Será que eles não querem o Wesley? Só tem um problema, tá? Não adianta Não adianta eu quero contratar o Glauco Pazza. Não posso falar só com o Glauco Pazza, eu tenho que falar com o SBT. Tem que falar com o SBT. E aí complica, porque é caro o Glauco Pazza. Sim. E esse é o problema pro Inter, né? Cala a boca, O que o André. André tá Fica falando na tua ali? aí. Ele disse que o André é baratinho? Não. André 2 biscoitos Zezé já levamos. Mas olha só, esse é o problema, tá? O Inter vai precisar, de dinheiro. E se não tá conseguindo pagar o salário dos direitos de imagem, você vai investir no Brenner. Como é que isso vai pegar no elenco? Faz um papagaio. O que é um papagaio? Papagaio é quando pede um pedalando assim, depois pra pagar, sabe? Já fez, para com isso. Me cai o alemão, hein? O alemão está voltando para o Internacional, ele que ficou algumas semanas parado por conta de um edema muscular. E na última entrevista coletiva, o Mano Menezes falou sobre isso, tá? E praticamente garantiu que o alemão é o titular. Tu viu? Não, titular do Inter? Quer Por ver? tudo que aconteceu? Quer Vamos ver? Vamos ver. Bora aí. Um jogador que preenche mais as duas coisas é o alemão. Porque dá movimentação sem perder a agressividade, né? Estamos trabalhando para conscientizar o alemão, amadurecer um pouquinho de forma rápida, porque é o tempo que temos, né? Infelizmente veio aí o desconforto, mas vai estar à disposição já para o próximo jogo. Os outros dois jogadores são jogadores mais de pivô, de jogar centralizado, até pela estatura, pelo porte físico e por característica. Me lembrei de uma coisa, eu tenho que ir no dentista hoje. Ele falou no pivô que o meu tá comprometido. Mas segue lá, vamos lá. O que é? Não, foi bom ter falado, mano. Brigadão. Eu não tinha anotado, tinha esquecido isso aí até. Mas olha só, vamos falar sério, tá? Falar sério rapidinho. Basicamente, ele comprovou que o alemão vai ser o titular e é o cara para a função de 9, né? Ou tô louco, ou entendi errado? Não, eu acho que ele pode dizer isso aí. Eu achei que tu ia dizer que eu tô louco. Eu acho que é alternativa. Mas Não. respeito. Não, mas vai jogar quem? Respeito. Não, nesse jogar momento, joga até o Wanderson ali na frente. Mas o Wanderson não é 9. Não, mas é melhor que o alemão. Tá, olha só, é o seguinte, duas coisas, tá? Uma, quando a gente voltar do intervalo, a gente vai te mostrar os números dos atacantes do Inter, tá? Quando a gente voltar. É 9? 9, 11? Não, os números de gols, os números de gols. Desculpa. Tá. E tem mais uma cena que aí é bem triste, Glauco. Um jogador francês maltratou um gato, mas essa cena rendeu uma punição federal para esse cara. A gente já volta. Que horror. Muito bem, Glauco Pazza, voltamos. E agora eu quero te mostrar o ataque do Internacional, os Números. Vamos lá. Os números de quem tá fazendo gol. Só 3 gols o Wanderson, só 3 gols o alemão, 2 o Wesley Moraes, o David fez 2 e o Cadorini, coitado, tá zerado esse ano. Só pra te mostrar que o Inter precisa, sim, de reforço, tá legal? Tem que dar mais chance pro Cadorini também, tá? Ele foi Você mal. acha? Acho. Tem que comprovar que não dá, pelo menos isso. 45 contra o Goianiense, não comprovou? Não, ainda é pouco. Tem que botar mais tempo. Tá bom, então. Olha só, seguinte. Hoje pela manhã saiu a condenação do zagueiro francês Zouma, jogador do West Ham da Inglaterra. Condenação por quê, Glauco Pazza? Porque em fevereiro vazou um vídeo dele agredindo, maltratando, sendo uma pessoa muito, muito ruim com o gato da família. Porque o gato tinha arranhado a cadeira da casa do cara. E por isso ele agrediu o bicho, correu atrás, foi, olha, bizarro. Hoje saiu a condenação, sim, ele foi condenado na justiça inglesa, porque ele joga na Inglaterra. Ele foi condenado a 180 horas de serviços comunitários. Também ele levou uma multa do West Ham, mais de R$1 milhão. Ele perdeu o patrocínio da Adidas que ele tinha, tá? E ele está proibido de ter gatos por 5 anos. E aí as imagens dele chegando hoje no julgamento dele. Virou, digamos, um escândalo, né? E por que a gente mostra isso aqui também? Para comprovar que não pode ficar por isso mesmo. É com o bicho. Gente,
que nós levemos isso como exemplo. As coisas acontecem aqui no Brasil e muitas vezes não dá em nada. Tá, e o exemplo, tomara que, se acontecer aqui, também dê em alguma coisa. Mas deixa os gatinhos lá, tá? Falando em gatinho, beijo. Obrigado, tá? pai. A gente se vê amanhã, você que está em casa também. Amanhã a gente volta com muito mais descontração, muita informação. Até. Tchau.